Bem, eu sempre digo que um rosto conta uma história. Eu acho que o que eu faço na minha vida é contar histórias também. Que sejam histórias escritas, que sejam histórias através também das imagens. Eu sempre digo que a imagem, a pintura, né, ela é um escrito de memória, porque desde a época das cavernas, as mulheres, elas registravam através das pinturas, né? As pinturas dentro das cavernas eram também as vozes dessas mulheres. A gente acha que somente os homens pintavam as cavernas, mas as mulheres também. Foram elas, junto a esses homens, que começaram a escrever suas memórias dentro das cavernas. A casa, ela também é um espaço de memória. É um espaço onde a gente coloca as nossas cores, as nossas histórias. E eu nasci no Acre, eu sou acriana, com muita alegria, e filha de seringueiros, filha de um pai paraense, que me contava muitas histórias e me deixava pintar nas paredes de casa, né? Eu desenhava assim pelos muros de casa lá em Rio Branco. E quando eu inicio a pintura foi em 2003. Eu inicio começando a rabiscar e esboçar rostos femininos. No início eu achava que essas mulheres elas iriam ficar assim restritas, sabe? Somente no espaço da casa, no espaço caseiro. Mas essas imagens elas foram muito mais potentes, elas saíram, elas quiseram ultrapassar até os espaços da casa, né? Elas foram além dos oceanos, inclusive, né? As minhas imagens navegaram assim por outros países. E eu jamais imaginaria que elas tivessem tanta ousadia. Elas tiveram uma ousadia que talvez eu no início da minha pintura nunca imaginasse. E começaram a surgir mulheres, surgiram encantadas, surgiram orixás. Muito mais tarde eu fui entender porque essas orixás foram nascendo. Eu me tornei filha de santo do candomblé e a partir daí a gente vai começando a perceber essa linha, sabe? Esse fio invisível dessa escrita que nasce nas cavernas e que chega até hoje, até o século XXI. Então o meu trabalho é trazer um pouco dessas imagens, né? Aqui, por exemplo, tem uma reprodução de uma deusa africana chamada Onilé. E quando eu a pintei, essa é uma reprodução em canvas, né? A pintura original está no Senegal. Onilé, ela representa a deusa da terra, aquela que se veste de terra e tem por sua própria força a criação. E, bom, aqui tem, por exemplo, uma outra reprodução minha também, que é uma Yaô, né? A Yaô que significa a noviça, né? No candomblé. A Yaô, ela é aquela iniciada, né? Ou seja, aquela que recebe uma outra roupagem. Então, eu acho que no meu trabalho, eu também estou buscando me reiniciar todos os dias também, assim como o Maiaô, assim como o Onilé, né? Assim como, por exemplo, esse daqui que eu gosto muito também, que é uma figura indígena, né? E então talvez eu traga um pouco dessas raízes lá do Acre, da Amazônia, estão aqui. Um outro quadro também que eu gosto muito, esse é o original. Essa é uma cangaceira. Esse quadro eu pintei em 2012 e representa também um pouco dessa mulher, né, que sai desse espaço também íntimo, sabe? A casa muitas vezes ela foi um espaço social da mulher, do feminino. A mulher muitas vezes ela ficou restrita também no espaço caseiro, doméstico, né? E domesticada dentro do lar, né? Ou seja, subjugada a uma espécie de subalternidade, né? Subjugada ao pai, ao marido, não é? E sem uma expressão da sua própria voz.
a cangaceira, né, são essas mulheres que saem desse espaço doméstico, desse espaço confinado e que irromperam, né, com seus companheiros por vontade própria, ou muitas também sequestradas, né, mas estavam conquistando outros territórios, outros espaços. Então, eu acho que através assim da arte a gente consegue conquistar os nossos espaços, né, a nossa expressão. Isso é muito importante. Eu hoje assim reafirmo aqui na Casa da Frente essa expressão de alguém que ousou, né, colocar no papel, numa tela, né, os seus escritos. A pintura é um escrito, a pintura é uma grafia também. A gente não pode esquecer isso, né? A gente não pode esquecer das mãos daquelas mulheres que deixaram nas cavernas a sua memória, as suas marcas, e através delas eu me reconecto, através delas é o meu trabalho. Então elas estão também aqui, nessa casa do Jean, aqui na Gamboa, né? Essas mulheres negras, essas mulheres brasileiras, essas mulheres também incompreendidas, silenciadas, mas ousadas. Elas vão dizer: sim, eu posso, sim, eu conquisto, sim, eu existo. E eu acho que é isso que eu também quero dizer para o mundo. Eu existo.